Boa noite a todos. Hoje, 19 de fevereiro de 2025, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos. Vocês irão sentir falta da nossa grande, pequena, notável Cecília, que hoje ela não pôde se fazer presente, da Dodói, nossa menina de 87 anos. Então nós não teremos hoje continuista, a gente vai se virar sem a Cecília, né? Mas nós sabemos que nós estamos no capítulo 15, intitulado No Tempo. E hoje nós vamos adentrar no item intitulado Em Preparo. Então vamos ver para onde vamos com o senhor Frederico Figner. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão? Dani, vem orar para a gente. Então vamos envolver a nossa irmã Dani. Boa noite, meus irmãos. Então, neste momento em que vamos conversar com Jesus, nosso mestre, amigo, nos concentremos e revivemos um pouco os ensinamentos que ele nos trouxe há mais de 2000 anos. Amado Senhor Jesus, rogamos a Ti neste momento que a Tua luz possa nos envolver, que os nossos amigos espirituais, os amigos que amparam esta atividade de estudo, possam estar bem pertinho de nós e que nós possamos estar com as nossas mentes abertas ao conteúdo que será direcionado para nós nesta noite. Amado Senhor Jesus, somos gratos por tudo que atravessamos para chegar até aqui neste momento. E a Ti rogamos paz, consciência e a Tua luz de paz, de amor, de justiça. Fica conosco, amado Mestre Jesus, mas que nós também possamos estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos nós. Em preparo. Depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas suscetíveis de me intensificarem a felicidade. Crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores, alvas como neve, e em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir por várias horas, advertindo-me a filha querida no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas, referente à experiência física. Então, ele está no mundo espiritual, está ali saindo da sua casa, sendo recebido também por essas crianças, com flores, braçadas de flores brancas. Olha que linda, Crianças ali no parque, transportavam enormes braçadas de flores. Então, ele está aqui nos trazendo o ambiente que ele está no mundo espiritual. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada constituía-me dever, informou a filha bondosa. Paizinho querido, o senhor será abraçado por muitos amigos que estarão lá no templo, serão traçadas novas diretrizes para a luta e a preparação adequada. Ele disse, se prepare para isso. Por quê? Informou a filhinha bondosa. Esqueça a terra, esqueça as coisas de lá, foco aqui. Então a gente observa o mundo espiritual ativo, de movimento, A gente se apega tanto às coisas da terra porque a gente não tem noção da atividade, da grandiosidade do mundo espiritual, não é verdade? Então
Então a gente lamenta muito, né? Ah, coitado, fulano desencarnou. Coitado da gente que ainda continua na loucura. Quem já foi, já se libertou, né? Já se libertou desse perrengue, né? Então a gente tem que ressignificar isso. A pessoa ali está, às vezes, tanto tempo presa, às vezes, numa cama, né? E aí quando a pessoa desencarna, diz, ah, coitado, o cidadão estava preso, na cama há anos. A gente está lamentando o quê? Não é verdade? Então a gente tem que aprender a ter mais essa consciência e essa realidade espiritual. Vamos lá. Antes da hora prevista, Andrade, quem é Andrade? É o amigo espiritual, né? Como um guia espiritual, né? Andrade veio até nós, até ele e a sua filha, avisando-me que à noite, efetivamente, solucionaria meu problema de trabalho. Porque ele queria trabalhar, lembra? Reencontraria muitos companheiros. Mas eu longe estava de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões e serviços realizados na Terra. Imagina a gente se encontrando no mundo espiritual. Gente, então vamos pro templo hoje, nós vamos encontrar a galera toda do EOS. Ai, que legal! A pessoa, né? É mais ou menos isso, ele vai encontrar a turma que trabalhou com ele. Né? O povo, gente, ele está com 80 e poucos anos. Quando você chegar a 80, metade da tua turma já voltou, né? A turma do teu ciclo, né? Depois de 50 anos, essa coisa vai definhando, né? Olha, o fulano já foi, o Beltrano já foi. Vai chegando a 60, diz, o fulano já foi. Chega a 70, já foi quase todo mundo. 80, tu diz, só é uns gatos pingados, você já não conhece mais ninguém, né? Você vai ficando só. E quando você faz 90? Não, a sua mãe, a mãe dela tem 102 anos, tadinha, né? Coitada. Ela tá ali com 102 anos, tem algum amigo dela ainda encarnado? Não tem, tá sozinha. Tá fazendo novos amigos, né? É verdade. É por isso que a gente tem que estar sempre renovando, né? Porque ninguém sabe. Mas a gente passa a sentir muita saudade daqueles que se foram, né? Nossos amigos, nossos familiares. Imagina o reencontro no mundo espiritual, é muito gostoso. O mundo espiritual é muito gostoso para quando a gente tem paz na consciência, né? Então a gente não pode ter medo. O que a gente sente é o instinto de conservação. Então esse medo, que faz parte das emoções físicas, né, da condição humana, é um instinto de conservação. Só que nós já somos dotados de razão. E nós também temos a informação espiritual, então nós sabemos, e o nosso Cristo nos mostrou isso. Quando ele foi crucificado, ele retornou, mostrou que ele, espírito, estava vivo, e ele se apresentou várias vezes para os discípulos. Discípulo não pensa só os 11, discípulo pensa em todos os alunos, todos os seguidores. Tanto que teve a última apresentação dele, foi para os 500 da Galileia. Ele se materializou. Tem aquela passagem que ele está aguardando os seus discípulos voltarem da pescaria, e ele está na praia aguardando. Olha Jesus, o Pedro pula e vai a nado para chegar mais rápido. E ele já tinha sido assassinado, né? Jesus já tinha sido crucificado. Então, e fora a aparição dele para a própria Madalena, né? Ali mesmo no sepulcro, né? Então, o nosso Cristo nos deu o exemplo da vida após a morte e da comunicabilidade dos espíritos. Ele é o exemplo disso, ele testificou isso. Vamos ver em pleno santuário? Vamos lá, vamos para esse encontro. Em pleno santuário, à noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós, em alva roupagem, tomamos o caminho do santuário. E não é um céu para eles, é esse universo que a gente também enxerga. Ele está também numa colônia vinculada ao planeta Terra, bem próximo à Terra. E ele fala aí desse esplendor, né, das estrelas. No átrio, né, ou seja, ali no pátio fulgurante, esperavam-me muitos amigos do espiritismo brasileiro. Olha que legal!
Estenderam-me os braços e, não obstante envergonhado por não possuir um halo brilhante. Por que ele está envergonhado? E o que está por detrás dessa dor? Orgulho, vaidade. Porque em algum momento ele acreditou, quando ele estava encarnado, que ele era um espírito bom, né? Um espírito nobre. Às vezes a gente não acha que o fato da gente estar dentro do centro espírita, né, fazendo alguns trabalhos, que a gente já é um espírito mais evoluído, né? Doce ilusão. O que torna um espírito evoluído é a sua capacidade de amar. Nunca esqueça disso. O que caracteriza um espírito superior é a sua capacidade de amar. E amor é sinônimo de sacrifício. Então, quanto mais a gente se sacrifica sem nenhum interesse, isso é amor. Foi o nosso evangelho de domingo, tá? Se há interesse em relação a esse sacrifício, não é amor, é o interesse. Por isso que Jesus nos diz que a tua mão direita não veja o que a esquerda está dando, ou vice-versa. O que ele está querendo dizer isso? Se tu fazes com a outra mão estendida para receber de volta, é uma troca, é um interesse. Logo, o meu propósito é receber algo de volta. O meu foco não é desenvolver o amor, o meu foco não é um sacrifício, eu tenho um interesse. Então, eu já recebi minha recompensa. Eu tive de volta o que eu desejei, o que eu queria. E quando a gente faz sem nenhum interesse, isso sim é um instrumento para estimular e desenvolver o amor em mim. Então, se ele não tem aquilo que ele chama de halo, né? Ele diz o halo brilhante, é porque ele fez muito trabalho, mas não desenvolveu o amor. É a mesma coisa, tu dá o rancho, tu dá as coisas, mas você não olha. Você não olha para o outro. É só alguém na fila. Entende? Então, quantas vezes a gente não faz esse tipo de trabalho na instituição? É só um pedinte, é só uma pessoa necessitada, é só alguém obsidiado. Então, quando a gente estuda as obras desses espíritos nobres, principalmente as mulheres, né? Quando elas vão acolher, quem está sendo acolhido diz assim: eu vi nela a minha mãe. Ela me abraçou como uma mãe. E é isso, né? É você olhar para o outro como um filho, muitas vezes. Como uma filha. Então, isso a gente ainda está treinando. Quando treina, né? Estenderam-me então os braços, e não obstante envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. E aqui também ainda tem um outro agravo. Não tem muito tempo que ele desencarnou. Ele ainda está nesse processo de adaptação. Subimos, até que, no salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia me receberam generosamente. Talvez inspirado por Marta, ou seja, outros irmãos que ele não conhecia também o receberam generosamente. O acolhimento é tudo, gente. Talvez inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou a ouverture de La Gasa Ladra de Rossini. Com que emoção acompanhei a peça vazada em suave encantamento. Que saudades do meu antigo lar terrestre. Olha aí. A esposa e as filhinhas, educadas na elevada compreensão da arte divina, estavam vivas dentro de mim. Gente, tem pouco tempo que ele desencarnou. Que imenso desejo de reuni-las, de encontro ao pleito e demorarmos assim, unidos em espírito, eternamente. Não contive as lágrimas copiosas.
A saudade dói dos dois lados. Cessada a melodia, extenso grupo coral de meninos orientadores entoou o formoso hino intitulado O Irmão que Volta de Longe. Olha que lindinho, né? Então, porque a gente sabe que as crianças que desencarnam, elas são recolhidas para esses centros, né? Para esses espaços de crianças. Então, quando a gente vê em reunião mediúnica espíritos pseudos infantis se comunicando, tem alguma coisa errada. Ou é um espírito brincalhão, ou o médium está trazendo uma dor emocional dele. Então, por isso que o dialogador ele tem que ter muito tato, porque não existe criança sofrendo. Todas as crianças, por isso que ela sai na idade tenra. Porque ela não, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, tem um caso do Julinho, que desencarnou aos 8 anos, ele se afogou, né, no mar, acabou se afogando. Então ele já foi recolhido para o mundo espiritual, e no mundo espiritual ele tem uma ferida na garganta. Então na encarnação dele anterior, ele cometeu suicídio, ele tomou o veneno, e conseguiram reverter, ele, graças a Deus, não foi a óbito. E logo depois, ele tentou novamente se jogando e acabou se afogando. Então ele tem as duas encrencas, porque o veneno que ele tomou atingiu o corpo físico e atingiu o corpo perispiritual. Então ele tem uma ferida e ele, como criança, ele sente dor. Mas ele está todo amparado no mundo espiritual. Agora, se ele voltasse... Se ele, por exemplo, se ele de repente, ele precisa voltar naquele estado infantil para ele não recordar do passado dele, para ele não receber as influências. Então é todo um processo que a espiritualidade organiza. E até mesmo, se ele desencarnasse na fase adulta, ele com certeza não estaria sendo recolhido para um ambiente dócil, amável desse. Por quê? Porque quanto mais tempo a gente passa aqui, mais as besteiras a gente faz. Seria uma proteção, né? Seria uma proteção, né? Não é verdade? A gente vai, quanto mais idade tem, mais leseira a gente fez, mais a gente se compromete, né? Então, tira antes de ter feito ter atitudes que pudessem atrapalhar ele no despertar no mundo espiritual. Então, criança, olha, todas as obras que a gente já estudou de André, nos vales, nas cavernas, o que ele diz? Tem jovens, adultos e idosos. Apesar da palavra amorosa de Bezerra, de Guilhom, de Cirne e de Marta, sua filha, gente, olha a turma que está ao lado dele. Bezerra, Guilhom, Cirne. Ou seja, por mais que ele não tenha esse halo, mas olha com quem que ele está indo no tempo. Então, o trabalho que ele fez perdeu? Ele trabalhava disciplinadamente. Alguma coisa me entravava a garganta. Sentia-me criança de novo, na tela da memória. Revia minha abnegada e valorosa mãe, como se estivéssemos na Europa distante. Sentia-lhe o abraço carinhoso e ouvia-lhe a voz às despedidas. Lembra que é o irmão que volta de longe. Quando ele estava ouvindo a primeira música, Terrena, que foi de Rossini, né? Foi Rossini? Ele lembrou da vida terrena. Mas ao ouvir o irmão que volta de longe, esse hino cantado pelas crianças, ele voltou à infância. O que é isso? Na obra de André Luiz, Os Mensageiros, quando a esposa de Alfredo, a Ismália, que ela começa a tocar no piano, no mundo espiritual, o André se surpreende, porque apesar dela só estar tocando e saindo notas, ele escuta uma letra, falando do respeito e da gratidão e da divindade. Ele ficou impressionado com aquilo. Então esses meninos estão aqui cantando, crianças, e ele... Por isso é que a gente diz que a música, uma música celestial, ela é uma prece. E o nosso corpo, gente, as nossas células, elas vibram.
Quando tu escuta uma música, a vibração da música faz com que o teu corpo todo vibre. As células todas vibrem, harmonizando ou desarmonizando as tuas células. Então imagina tu ouvir um pancadão, né? Muito sério. Então aqui ele voltou à infância dele. Eu ouvi a voz das despedidas, né? Vai, meu filho. É como se ele estivesse ouvindo, porque lembra de tanto que ele peregrinou até chegar no Brasil? Lembra da... Vai, meu filho, trabalha dignamente, sê bom para Deus e para os homens. Um dia, ver-nos-emos de novo no lar. Fitava as crianças a me sorrirem cantando. Escutava os companheiros estimulando-me ao bom ânimo. Reparava o ambiente doce e festivo, emoldurado em filigrana radiosa. E perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino a que minha mãe se referia em meus dias de infância. Centenas de entidades congregavam-se em torno, respeitosas, e, ao fundo, uma centena de espíritos singularmente iluminados se mantinham em profunda concentração. Andrade mostrou-os e esclareceu. Aqui é a fala de Andrade. Aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Porque ele está falando aqui, olha, se você volta ao parágrafo anterior, ele diz: centenas de entidades congregavam-se, estavam ali juntas, unidas, em torno do espaço, respeitosas, e ao fundo tinha uma centena de espíritos singularmente iluminados. Acho que o único que não tem luz é ele, né? Iluminados se mantinham em profunda concentração. E aí ele prestou atenção nisso, aí o Andrade, o que esse povo está fazendo, esses espíritos em torno? Ele diz: aqueles lá são vanguardeiros da pureza e da sabedoria. O que eles estão fazendo? Fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Por exemplo, quando a gente está recebendo um passe, que o passista passou por você e está lá, aí tu vai, como você já recebeu o passe, tu vai e pega o celular, já fica ali mexendo. Gente, a gente deveria ter um bom senso. Se o passista já aplicou, ele vai continuar orando, aplicando, que eu possa fazer esse trabalho de estar vibrando, continuar em oração. Pensa você, alguém está ali orando, e pensa se todos nós permanecermos em oração. É hora de você lembrar da sua mãe, do seu pai, dos irmãos que estão doentes, de um amigo que está doente, e você ali continuar em oração, intercedendo por eles. Então fica um ambiente muito agradável, né? E é isso que a gente tem que, nós que estamos no trabalho mediúnico, né? O apoio do médio de apoio, o apoio até dos outros médios, se estão conscientes, vibrando pelo nosso irmão que está em transe, pelo espírito que está se comunicando, pelo dialogador, uma mente constantemente orando. Esses espíritos, eles estão em torno e eles vibram e eles emitem fluidos para quê? Para materialização de ordem sublime. Por que materialização? Porque eles estão numa colônia, o Andrade, porque aí o Bezerra está visitando, o Cirne está visitando, eles não estão nessa colônia. Quem está nessa colônia, amparado por Marta, é quem? O Frederico. Eles estão em visita. Então, nessa colônia, as coisas celestes têm que ser materializadas, para que ele possa ver, perceber, sentir. Entende? Mas queiramos nós poder, pelo menos, estar numa colônia dessa, né? Não conseguia enunciar a impressão que me causavam, em vista do pranto, né? O choro mesmo, a embargar-me a voz. Entretanto, notei que, ao lado deles, vasta câmara lirial se prolongava, ao lado deles. Além,
na parte da torre que ocupávamos. Então, olha só, ele diz: entretanto, notei que ao lado deles uma vasta câmara lirial, de lírios mesmo, né, como se fosse, se prolongava. E se prolongava além, até na parte da torre que ocupávamos. Ou seja, todo o templo era tomado por esse, como se fossem lírios luminosos. E provinha desse grupo de trabalhadores que estava ali emanando fluido. Das janelas próximas, quem já leu o livro há 2000 anos, quando a nossa querida esposa do senador Públio, a Lívia, quando ela foi devorada pelos leões, ela conta no livro, Emmanuel conta, que ela sentiu a patada do leão e logo ela se viu fora do corpo. E ela viu ainda o leão estraçalhando seu corpo, né? Ela ainda viu, mas ela não sentiu nada. E aí ela vê uma cruz na frente dela, né? Uma cruz. Momentos antes, inclusive, do leão, ela viu aquela cruz aonde ela se segurou. Mas lá conta que é como se uma esteira abrisse entre o circo e o céu. E eram muitos espíritos nobres, como um anjo alados, e ela passou a ouvir uma música, uma canção celestial. E ela ali adentrou naquela rampa e todos foram saindo do circo. E os leões lá comendo tudo. E ela já não mais ouvia os gritos das pessoas que estavam no circo, gritando: as feras, as feras. E a coisa é tão atávica que esses jogos, todos os jogos de futebol, essas coisas, é um circo. É o mesmo. E as pessoas, quando estão ali dentro, mesmo ambiência, e as pessoas, quando estão ali, quando escutam um grito, sentem um frenesi tão grande, se envolve com aquilo ali, é porque não se apercebe, aciona as suas lembranças do passado. Já se passaram milênios e a gente ainda se portando como uma criança nos circos da vida. Não conseguia enunciar a impressão que me causava em vista do pranto, repetindo, a embargar-me a voz. Entretanto, notei que, ao lado deles, tinha essa câmara. Das janelas próximas, dominava grande parte da cidade, com um olhar, né, das janelas próximas, ali ele dominava grande parte da cidade com um olhar, ele conseguia ver, maravilhando-me a contemplação da noite pacífica e formosa, repleta de harmonia e de luz. Cenas do próximo capítulo. Hoje foi light, né? Porque ele está apresentando o ambiente e a gente trouxe poucos comentários, deu para dar até uma boa adiantada. Temos pergunta? Diga, Marcelo. Aqui em outros capítulos ele fala sobre chora, aqueles que não contêm as lágrimas copiosas, né? São lágrimas dele, a expressão de lágrimas. É porque, na verdade, o que acontece? Ele tem um corpo, não é a lágrima que rola no nosso rosto, não é, porque ela é orgânica, ela é física, é a sensação, mas de certa forma ele tem um corpo perispiritual que ainda está grosseiro. Então, tu vais ter muito essa resposta no livro dos Espíritos, quando vai falar das sensações dos Espíritos. Tem um capítulo lá no livro 2º, logo no iniciozinho, que ele vai falar das sensações no mundo espiritual. Então tem espírito que faz xixi, defeca, faz sexo. Tamanha grosseria do corpo perispiritual. Então, apesar da pessoa sair do corpo, ela permanece com todas as sensações fisiológicas. Por isso que eles têm dificuldade de entender que morreram. Porque eles se sentem no corpo. Entende? Então aqui sente fome. É por isso que tem espírito que não sai, não. Tem espírito que fica dentro da casa comendo. Comendo como ele vai pegar a comida? Não. Ele se aproxima na hora da refeição, se acopla. Aquela fumacinha gostosa do feijão, né? Aquela fumacinha, eles chegam ali, expiram e tem a sensação de que estão se alimentando. É bem desagradável isso. Outro prazer de alguém glutão, né? É do glutão, é.
Todos os excessos denotam desequilíbrio. Todos os excessos denotam uma prisão. Então, se eu digo assim, eu não consigo ficar sem um café, isso já é uma dependência. Tu já pensou você no mundo espiritual atrás de café? Não, é sério, é sério. Então, eu preciso ter um controle e não ser controlado. Então, se eu não consigo, eu não consigo, você é um escravo do vício. E ao desencarnar, você vai dizer a mesma coisa, eu não consigo, e você vai procurar o que você quer. Então, a gente tem que dizer aqui, eu vou conseguir. Então, é determinação e vontade firme para todos os vícios, gente. A gente tem que ter esse controle, a gente precisa. Eu não consigo fazer dieta. É bom conseguir. Aqui, encarnado. Eu não consigo ficar sem um café. É bom conseguir. Eu não consigo ficar sem sexo. É bom ficar. Treina. Para não dar trabalho no mundo espiritual. A gente precisa treinar aqui. Então, se eu digo eu não consigo, isso é sinônimo de vício. E todo vício vai me trazer transtorno. Ficou claro? Respondi, Marcelo Antônio. Que bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Às vezes a gente não acha que o fato da gente estar dentro do centro espírita, né, fazendo alguns trabalhos, que a gente já é um espírito mais evoluído, né? Doce ilusão. O que torna um espírito evoluído é a sua capacidade de amar. Nunca esqueça disso. E amor é sinônimo de sacrifício. Então, quanto mais a gente se sacrifica sem nenhum interesse, isso é amor. E quando a gente faz sem nenhum interesse, isso sim é um instrumento para estimular e desenvolver o amor em mim. Então, se ele não tem aquilo que ele chama de halo, né? Ele diz o halo brilhante, é porque ele fez muito trabalho, mas não desenvolveu o amor. Então, quantas vezes a gente não faz esse tipo de trabalho na instituição? É só um pedinte, é só uma pessoa necessitada, é só alguém obsidiado. Então, quando a gente estuda as obras desses espíritos nobres, principalmente as mulheres, né? Quando elas vão acolher, quem está sendo acolhido diz assim, eu vi nela minha mãe, ela me abraçou como uma mãe. Se passaram milênios e a gente ainda se portando como uma criança nos circos da vida. Todos os excessos denotam desequilíbrio. Todos os excessos denotam uma prisão. Então, se eu digo assim, eu não consigo ficar sem um café, isso já é uma dependência.
Então, eu preciso ter o controle e não ser controlado. Então, se eu não consigo, eu não consigo, você é um escravo do vício. E ao desencarnar, você vai dizer a mesma coisa, eu não consigo, e você vai procurar o que você quer. Então, a gente tem que dizer aqui, eu vou conseguir. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo, de reflexão e de amparo, Senhor. Graças